Boa noite a todos. Bem, hoje, dia 20 de maio, nós temos o prazer de ter a primeira conversa de uma sequência dela com Varela Júnior, esse cara extremamente simpático e profundo conhecedor de população de rua. Ele trabalha lá na ponta, ele vai se apresentar já há tantos anos que os cabelos dele já ficaram até brancos. E aí nós estamos iniciando hoje com ele esse ciclo de debates sobre o programa do governo federal de Ruas Visíveis. Esses debates vão acontecer sempre na quarta segunda-feira de cada mês, de 8 às 10 da noite. Vou reafirmar mais uma vez, esse espaço daqui do Papo de Segunda é um lugar de construção de conhecimento. Tanto você que vai ver depois essa conversa, lembre-se sempre que você faz falta aqui, faz falta participar desse debate, levantar suas dúvidas, trazer seu conhecimento, suas divergências, você faz falta. Compareça sempre que possível, você faz falta aqui. Bom, bem, Varela, a bola está contigo, se apresenta. Obrigado, Paulo. Boa noite para todo mundo. Eu sou José Carlos Varela Júnior, todo mundo me chama pelo sobrenome. E como todo José vira Zé, quando eu comecei a trabalhar, eu não queria ser chamado de Zé. Então, me pediu um nome, eu falei, me chama de Júnior, mas já tem dois, então bota o sobrenome, fazer o quê? E aí eu virei Varela e nunca mais me livrei disso, né? Já nasci Varela e agora todo mundo me chama por esse sobrenome. Eu sou assistente social de formação, sou formado pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Trabalho na saúde desde que me formei, né? Antes de me formar, eu já era agente comunitário de saúde. Quando me formei como assistente social, passei no concurso e comecei a trabalhar como assistente social do consultório na rua, na cidade de Praia Grande, aqui na Baixada Santista. Trabalhei por 7 anos no consultório na rua e, quando ainda estava no consultório na rua, fiz um outro concurso, passei na cidade de Itanhaém, uma cidade também da Baixada Santista, como assistente social e fui trabalhar na saúde, só que nos CAPs, no Centro de Apoio Psicossocial, onde eu atuei no CAPS 2, o CAPS adulto, depois passei para o CAPS-I, o Infanto Juvenil, depois passei para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, no meio da pandemia, né? Eu atuei os 2 anos que foram os piores da pandemia, eu estava na UPA, peguei Covid 2 vezes, não morri, então acho que eu tenho alguma coisa para fazer aqui, né? E hoje, na Praia Grande, eu saí do consultório na rua, estou no CAPS 2, também o CAPS adulto, e trabalho também no CAPS AD3, da Praia Grande. Então eu brinco, falo que eu conheço todas as pontas, todas as portas de acesso na saúde, né? Atenção básica, especial, urgência e emergência. E isso me deu uma visão muito boa disso. E há 30 anos eu atuo, né, com população em situação de rua, comecei como voluntário, né, levando comida, roupa, né, e levava um leitinho também para o povo na rua, até o dia que eu aprendi que na rua falta água e não leite, né, até porque você leva leite com canela para esquentar, quando a vovó faz em casa é legal, mas a pessoa que está em situação de rua, eu aprendi isso ouvindo deles, eu falei, pelo amor de Deus, não me dá isso não, eu vou ficar com a diarreia, depois não tenho nem onde ir no banheiro, não tenho banheiro, não tenho papel higiênico, você vai me dar um negócio desse, pode ser bom, moço, mas quer me ajudar, me traga água, que eu passo mais sede do que fome na rua. Porque na rua sempre tem uma boca de rango, sempre tem alguém que traz alguma coisa, mas o que falta aqui é água. A partir daquele dia eu comecei a fazer um cuidado mais aproximado da necessidade dessas pessoas, e lá se vão 30 anos. Sou cofundador do Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua,
Já atuei como técnico de referência para o Movimento Nacional da População em Situação de Rua aqui na Baixada, e sou hoje coordenador do Fórum Pop Rua da Baixada Santista, onde a gente discute políticas para a população em situação de rua. E estou, nesse momento, diretor do Conselho Regional do Serviço Social para a Baixada Santista e Vale do Ribeira até 2026. E vai daí que, de tanto conversa e tanto debate, né, o Paulo sugeriu que a gente fizesse essa discussão com vocês, partindo do plano Ruas Visíveis, né, que veio do Ministério dos Direitos Humanos, que foi um plano que foi muito discutido, muito debatido, e continua polêmico porque a gente sabe que não vai atender e não atendeu a todas as reivindicações dos movimentos e nem da necessidade que a rua traz. Contudo, eu gosto de pontuar que ele serviu para que consolidar o resgate da Política Nacional da População em Situação de Rua, que veio com o decreto 7.053, né, no 2009, e esse decreto instituiu uma política que foi totalmente sabotada, engolida, desprezada. Eu só não sei como não derrubaram o decreto que a propôs, mas sufocaram tanto que ela estava quase morta. E principalmente do CIAMP, que é o Comitê Intersetorial de Avaliação e Monitoramento de Políticas para a População em Situação de Rua, que foi esse resgate que trouxe de volta o protagonismo da rua, das pessoas em situação de rua, através dos seus 3 movimentos nacionais, né? O primeiro movimento que surgiu, que são os de meninos e meninas de rua, depois o Movimento Nacional da População de Rua, e, por último, surgiu o Movimento Nacional de Luta e Defesa da População em Situação de Rua, e os 3 movimentos têm representação no CIAMP, inclusive um dos fundadores dos 2 movimentos, né, o Anderson Lopes Miranda, hoje é secretário nacional, está no governo, ele não é governo, né, mas ele está no governo, trabalhando na Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, na diretoria das pessoas em situação de rua. Então, isso para nós foi um grande ganho. Nós conseguimos recuperar a possibilidade de se discutir no país políticas para a população em situação de rua. De todos esses esforços, acabou que, quando o Alexandre de Moraes lançou a DPF, cobrando e exigindo coisas que já deveriam ter sido realizadas e não foram, e ele colocou ali um prazo para que o país se movesse. E mesmo com esse prazo, muitos governadores e prefeitos não fizeram absolutamente nada até que a gente conseguisse lançar esse plano Ruas Visíveis, que não é o plano perfeito, mas ele está bem dividido e traz algumas políticas que são caras, né? Algumas reivindicações históricas dos movimentos foram contempladas nesse plano, né? E não vou falar minha opinião agora, mas eu gostaria que vocês se manifestassem no decorrer aí do debate, o que vocês acreditam e pensam desse plano. Eu tenho cá minhas respostas, minha visão disso, porque eu acompanhei a construção desse plano, né? Não vou dizer de perto, porque eu não estou no CIAMP Rua, mas como a gente faz parte do movimento, a gente está sempre em discussão, a gente está sempre conversando, e eu tenho contato direto com a diretoria, né? Inclusive com o Anderson, eu tenho contato direto e pessoal, inclusive pretendo na próxima segunda ou na outra, né, dependendo da possibilidade dele, trazê-lo também para discutir com a gente. Eu apresento e depois ele vai falar um pouquinho, alguma coisa, ou nós vamos ter a chance de conversar diretamente com ele, ou com algum representante do CIAMP Rua, porque até aqui eu não vi ninguém, eu não reconheço nenhum nome de alguém que esteja no CIAMP Rua Nacional. É um esforço bastante plural, a construção desse plano teve vários órgãos envolvidos, né, várias
instâncias aí, ministérios, vários ministérios, muitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ministérios diretamente envolvidos na construção, e a rua com os seus representantes lá, que não passa de meia dúzia, né, dentro do CIAMP, lutando para a construção disso. Então, é um plano para a população em situação de rua, mas que continua com o viés que os americanos, né, costumam falar de cima para baixo, ele chama top-down, né? Como eu sou brasileiro, eu falo de cima para baixo, né? Porque eu sou, né, brasileiro, tem que falar como brasileiro, senão, né, chega de colonialismo. Então, é uma coisa que acabou sendo feita de cima para baixo, mas com uma escuta da pessoa que está em situação de rua e tem a sua representação no CIAMP e nos movimentos, e fizemos parte de algumas reuniões também para a construção disso, com algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu só queria observar, eu estava falando isso com o Paulo um pouco no começo, que as ações que foram realizadas e vêm contempladas nesse plano, para a gente perceber que não atende à plenitude da necessidade da rua, e não atende mesmo, e eu acho que a gente nunca vai ter um plano que atenda, né, a toda a necessidade da situação de rua, porque as pessoas estão em situação de rua porque está lá no decreto 7.053, são pessoas que têm extrema pobreza, têm os vínculos familiares rompidos ou inexistentes e usam espaços públicos para sobrevivência, né? Ou até para moradia. São pessoas vulnerabilizadas, como nós entendemos, e mais no texto diz pessoas que vivem em vulnerabilidade. Para mim, a gente só tem pessoas vulnerabilizadas pelas políticas e pelas ações dos governos. Mas um plano dividido em 7 eixos, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, são 7 eixos, né? A assistência social e segurança alimentar, saúde, violência institucional, cidadania, educação e cultura, habitação, trabalho e renda, produção e gestão de dados. Por incrível que pareça, o que mais importa para a população em situação de rua, que é a moradia e a trabalho e renda, são as que menos têm, são os eixos que menos têm propostas nesse plano, né? Trabalho e renda tem 6, habitação tem 6, né? E os outros todos têm acima de 10. Curiosamente, produção e gestão de dados tem 16 ações, cidadania, educação e cultura 13, violência institucional 20, saúde 14 e assistência social e segurança alimentar 24. Ou seja, é um plano que é resultado de muito tensionamento, de muita briga, de muita luta. Também só conseguimos isso porque houve uma recondução ou uma mudança da visão do governo federal, né, que passou a entender que as pessoas em situação de rua, como outras, né, mereciam ter um ministério para cuidar delas, e esse ministério foi sensível a essa necessidade da população em situação de rua e instituiu uma diretoria. A nossa luta agora é para que nós tenhamos uma Secretaria Nacional da População em Situação de Rua. Mas, como já diz alguém que cuida muito que já conversou muito com a população em situação de rua, o Anderson parafraseia toda hora, política é igual feijão, só se faz na pressão. Então, a gente tem que manter os movimentos pressionando para a gente conseguir ter, de verdade, um plano mais factível, mais, né, que responda mais às necessidades da rua, se bem que esse não posso reclamar, porque antes a gente não tinha nada, agora pelo menos tem um plano. Agora a luta é fazer com que governadores e gestores municipais, né, os prefeitos, e a própria população dos municípios lutem para que esses programas, todos esses ações, né, que foram propostas, que têm orçamento,
possa ser contemplado no nosso território, né? Nós sabemos que o país é desigual, nós sabemos que toda diferença é sempre trabalhada na base do racismo estrutural, a gente sabe bem disso, né? Então, as coisas que vêm acontecendo com a população em situação de rua, elas só vão cessar quando a gente conseguir reverter uma lógica que existe hoje na nossa sociedade, que é da acumulação, da exploração do homem pelo homem, e aí por aí vai, né? Sem querer ser panfletário demais, mas enquanto nós estivermos sob a égide do capitalismo, sempre vai existir população em situação de rua, porque mesmo antes já existia, né? É um fenômeno mundial, não é uma coisa de pessoas que não têm nada, nenhum compromisso com a vida, nem são vagabundos ou são usuários de droga pesada, não tem nada a ver isso. Muitas pessoas usam isso mesmo morando em casa. Conheço muito empresário, gerente de banco, né, que anda de terno o dia inteiro, no final de semana toma todas, fuma todas, cheira todas, e essa pessoa nunca é perseguida porque ele tem onde morar, não sei, mas provavelmente ele não faz parte do recorte da maioria das pessoas em situação de rua. E são pessoas periféricas, negras, e que não têm vínculos familiares. Eu sempre costumo falar que quem ainda tem vínculo com a família dorme na casinha do cachorro, mas não dorme do portão para fora. Quando se rompe os vínculos familiares, a situação de rua é inevitável, e a rua é uma grande mãe, com as portas e as pernas abertas para receber todo mundo. O difícil é ela largar depois, e quem está lá também acaba viciando nela. Não é gente que não aceita regras, não, porque a rua tem mais regras do que muita sociedade que eu conheço, né? Então, são estigmas que são construídos em cima da população em situação de rua, e a gente tem que lutar para quebrar isso, né? Quem está em situação de rua não está nela porque quer. Pode ter alguns que estão nela porque querem, mas não é essa a realidade. E eu vejo em todas essas ações e nesse plano uma resposta que o governo deu para as reivindicações e para o momento histórico que nós estamos vivendo. Se foi proposto uma reconstrução do país, nós temos que pensar em todas as vertentes, em todas as pessoas que compõem esta grande nação. Então, a população em situação de rua, por ter os seus movimentos, por ter as pessoas tensionando e por ser cidadãos, tem todo o direito e foram ouvidos na construção de uma política, na verdade, um plano de ação, né, para a efetivação da política, que é o Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que tinha como objetivo assegurar a construção de políticas para a população em situação de rua. Todo mundo sabe, o governo federal fomenta, cria a política nacional, e aí espera que os estados e os municípios construam suas políticas, que foi o que a DPF, né, que o Alexandre de Moraes cobrou, e nós estamos agora tensionando para que existam, né, ações para a construção das políticas municipais, que por acaso aqui no plano do Ruas Visíveis não tem nenhum fomento, não tem nenhum incentivo para essa construção. Então nós dependemos ainda da vontade política de cada território, de cada município, e da articulação das pessoas em situação de rua ou daqueles que militam e são atuantes. Militância, às vezes, é um nome meio pesado, né? Mas os ativistas, as pessoas que lutam para a defesa dos direitos humanos, em específico da população em situação de rua, tensionar para que a gente consiga ter em cada município, ou na maioria deles, uma política municipal para a população em situação de rua. Porque de nada adianta o governo liberar verba para ações que podem ser contempladas, porque nada se efetiva no país, porque o Estado se materializa na vida das pessoas nos municípios. E os municípios têm que estar sensíveis a essas necessidades. E a maioria dos municípios do nosso país estão com governantes, com gestores, né, com prefeitos, que não tem nada a ver com o pensamento progressista, de justiça social, né, de distribuição mais justa de renda, de uma ocupação dos espaços
da cidade, né? Inclusive daqui a pouco nós vamos fazer a conferência das cidades. Quem ocupa esse espaço? Quem tem direito a circular? Quem tem direito a usar os equipamentos públicos? Né? É garantido acesso a todas as pessoas, de todas as regiões, de todos os territórios, porque cada município também tem um território diferente. Então, um plano nacional, ele não consegue contemplar toda a diversidade que existe no nosso país. Por isso é necessário que ele seja multiplicado e passe a ter as políticas em cada estado e cada município construa a sua política municipal. E mesmo assim é complicado, porque municípios às vezes têm bairros que divergem terrivelmente também das condições objetivas, das demandas, das necessidades, que permitem mais a circulação e a permanência de pessoas em situação de rua, e tem outros que são totalmente higienistas, e é isso que é o grande desafio que a gente tem quando se fala em população em situação de rua. Todo mundo está propenso um dia a se tornar população em situação de rua, todo mundo que está aqui nessa sala hoje, se não é, alguns já tiveram trajetória de rua, alguns estão ainda em situação de rua, estão na transição, e outros que nunca estiveram, saibam vocês que é muito, muito fácil você entrar em situação de rua. Basta você estar distante dos seus familiares, por qualquer motivo, seja geográfico, alguma coisa assim, e você perder a sua casa, por algum motivo, você está em situação de rua. Tá? Só fazer um comentário breve aqui. Todo mundo viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma coisa bastante desagradável, deixa todo mundo comovido e tudo mais. Mas hoje mesmo eu recebi uma resposta, não, mas um comentário de uma das pessoas que está na nossa direção do nosso movimento, um dos secretários nacionais, que é do Rio Grande do Sul, e ele falou que está acontecendo o que sempre aconteceu no Rio Grande do Sul, que é um estado predominantemente racista, né, que não tem nenhum apreço às pessoas da raça negra e perseguem e querem acabar e eliminar a presença de pessoas em situação de rua, mas de maneira higienista. Agora que está todo mundo em situação de rua, porque perderam as casas que foram invadidas pelas águas, muitos estão sendo abrigados, né, recebem abrigo, e quando estão no abrigo, as pessoas que perderam suas casas estão se valendo de uma condição, dizer que não aceita compartilhar o abrigo com pessoas que são pessoas reconhecidas como pessoas em situação de rua e ou negras, né? Então, nem perdendo tudo, nem estando em extrema vulnerabilidade, abriram mão do seu pensamento separatista, do seu pensamento higienista e racista. Isso põe a gente para pensar o tamanho do desafio e um plano que leva a ações afirmativas para conseguir reduzir os efeitos, né, dessa desigualdade no país. Qual o tamanho desse desafio? Quando eu tenho pessoas que, mesmo vivenciando a mesma situação que aquelas que vivem em situação de rua, continuam com seu pensamento separatista, racista, né? E higienista. É triste isso. E eu deixo agora um pouco para vocês se posicionarem, porque eu acho que a provocação está feita, é mais do que suficiente, porque nós temos vários dias aí para discutir isso. Esse plano não é tão complexo assim, mas ele é bastante polêmico. Então, que venha a polêmica e vamos abrir o debate. Pode ser, Paulo? Com certeza. Eu tenho uma primeira provocação logo de início, Varela. Manda. Algo que cada vez mais está surgindo como uma polêmica, né? Afinal de contas, o que é ser uma população em situação de rua? E peraí, só um minutinho. André, por favor, fecha a tua câmera, André, que tem algumas pessoas que têm dificuldade de internet. Obrigado. Mas o que é ser população em situação de rua? Tem várias definições para isso, né? A gente estava
falando ainda agora que estão surgindo outras nomenclaturas, inclusive, para disfarçar a questão, né? Sim. E aí, o que você entende, como que se define uma pessoa que está em situação de rua? Bom, eu nesse ponto eu sou legalista, né? Eu acho que muito se estudou e para se escrever o decreto 7.053 também foi um tensionamento dos movimentos e a definição mais precisa da população em situação de rua é o artigo 1º do decreto 7.053 de 2009, que eu não tenho o texto aqui, mas ele diz assim: entende-se por situação para a consecução, entende-se por população em situação de rua, uma população heterogênea que tem em comum a extrema pobreza, né, a vulnerabilidade, pessoas que se utilizam de espaços públicos para sua sobrevivência ou como moradia. Eu acho que isso, e tem os vínculos familiares fragilizados ou rompidos. E como eu digo, extrema pobreza não é privilégio de quem está na rua. Nós temos milhões e milhões de brasileiros que estão em extrema pobreza, outras que têm condições muito precárias de habitação, né? Não tem o que a gente chama de moradia digna, ela tem um lugar para ficar, tem um canto para se enfiar, mas não tem mais vínculo com família, porque está perdido o vínculo por contato, ou porque a família toda foi dizimada, ou morreu, né? Ou porque a pessoa se tornou desagradável no convívio, porque muita gente só tem família porque a família não desiste dele, mas também se a pessoa passar mal, não vai ninguém cuidar dele. Se ele precisar de um abrigo, ninguém vai querer cuidar, né? Essa fragilidade que toda a sociedade tem de conflitos e atritos com familiares, né? E aí a gente tem que pensar o que é família, né? Para a política, a gente entende como família pessoas que se interessam em dar apoio e suporte para ela, tendo vínculos de consanguíneos ou não, né? Pode ser a família dita natural, né, da genética, aquela onde você nasceu, mas pode ser as pessoas que você convive, que se dão apoio e se cuidam, né? A gente entende família como isso, pessoas que se unem por laços fraternos para se cuidar. Mas quem não tem vínculo com família, né, ele perde isso e acaba alcançando o que é a situação de rua. Aqui a Cláudia me deu, no parágrafo único, né, o artigo 1º, coloca: para fins desse decreto, considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, seja de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Isso é o que diz o decreto, é isso que eu entendo. É uma população, como eu trabalhei com a rua, é uma população que é heterogênea, não só no sentido de biotipo, né, de conformação física. São pessoas de várias culturas, de vários estados que se encontram, com todo tipo de formação acadêmica, tem desde o analfabeto até o pós-doc na rua, né? Independente de raça, cor ou credo, tem pessoas estrangeiras, porque são seres humanos, pessoas extremamente heterogêneas, diversas, né? De todo tipo de opção e identidade de gênero, porque quem está em situação de rua só diverge das pessoas que têm aonde morar, mas os outros, as outras definições, quem não tem onde morar e utiliza abrigos, os espaços, esse é uma pessoa em situação de rua, que é diferente, como eu vinha dizendo, da pessoa, como tem um vício aqui em São Paulo, a gente ouve muito,
as pessoas da saúde dizendo que são moradores de área livre, né? Ou pessoas em situação de calçada. Quando se fala em situação de calçada, eu acho que se remete à própria rua, mas não são moradores de rua, né? Porque o próprio pessoal do movimento diz, eu não moro na rua, quem mora na rua, o carro pega. Eu estou em situação de calçada, não estou em situação de rua. Então, tem todo né, a polêmica. Moradores de rua não são, porque ele não mora na rua. Ele utiliza logradouros públicos para isso. Alpendres, cafofos, onde puder, ele utiliza, né? E, principalmente, pessoa em situação de rua é a principal forma, é a correta de se definir, porque é uma pessoa que está vivenciando uma situação que pode ser superada. E nós, que atuamos com essa população, nós entendemos que é uma situação que pode ser superada sim, mas precisa de políticas públicas para isso, porque a nossa Constituição, que ainda não foi rasgada, foi bem picotada, mas não foi rasgada ainda, ela posiciona que é dever do Estado cuidar das pessoas que vivem no país, e nós, então, cobramos as políticas públicas para dar o cuidado, né, e dentro das políticas do SUS, do SUAS, da segurança alimentar, inclusive do SUSP, né, o Sistema Único da Segurança Pública, em tudo tem que se falar da pessoa que está em situação de rua, da população em situação de rua, e tem que ser discutido, porque é transversal a toda a sociedade. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, nós falamos das necessidades de todos os cidadãos brasileiros, com a especificidade de não ter ainda a sua moradia, o seu lugar fixo, onde ele possa dizer, aqui é onde eu moro. Nos Estados Unidos se referem a essas pessoas como homeless, pessoas sem lar, homeless. Aqui já chamaram de tudo que foi nome, e nós colocamos em pessoas em situação de rua. Tanto que a polêmica maior que existe no Plano Ruas Visíveis é o projeto, né, da moradia, que é o Moradia Primeiro, que os movimentos pediam, que vem da ideia do Housing First, né, que Housing First não quer dizer moradia primeiro, né, tem outro significado. Housing não é casa primeiro, nem é moradia primeiro. Housing tem outro sentido, né? Porque o housing é para quem é homeless. Como aqui nós temos pessoas em situação de rua, nós precisamos de moradia digna para eles. A polêmica toda fica na visão que nós temos no mundo que é capitalista, né? Enquanto uma casa for um bem de consumo e não um bem de uso, né? Seria um direito de todos, que, como disse o Ticanori fala isso, né? Ele falou isso uma vez e eu guardei isso, e é verdade. Enquanto casas e residências foram vistas como bens de consumo, isso vai ser um privilégio, e milhões de pessoas, não só a população em situação de rua, vão ter esse direito violado em nosso país. É isso. André, você André. quer... Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Eu não sei quantos estão compondo o grupo aqui, que é da gestão, ou que são trabalhadores, ou que são da sociedade civil. Júnior mesmo, eu ouvi muitas suas falas aí, mas também eu não conheço, talvez eu não conheço, mas é um cara que tem propriedade das falas. Realmente, né, a gente tem essa dificuldade enquanto movimento social, né, enquanto uma pessoa que veio dessa realidade, né, de estar em situação de rua, né, ou, né, usando dos logradouros, né, espaços públicos, né, como a gente já fez. A porta de entrada é o Centro Pop, né, e casa de acolhida, por onde eu passei, abrigo noturno. E aí eu via que não tinha oportunidade para avançar, né, e ter uma oportunidade melhor. E aí foi quando eu conheci o pessoal da Pastoral do Povo de Rua, né, que já vinha já com essa proposta, né, já tinha andamento, né, dessa proposta, conduzia, né, e já conhecia os termos.
E aí foi quando eu tive a oportunidade de sair da rua, né? E aí eu me lembro que eu fui chamado para moradia da pastoral, né? Porque até então não tinha o direito de estar no aluguel social, mesmo tendo trajetória, sendo um indivíduo que veio da rua, mas não tinha, né, não se tinha a oportunidade de ter o aluguel social, né? E aí a pastoral, junto com o pessoal do cursilho, como eles chamam, e os padrinhos, né, eram quem pagava, né, por essa moradia que eu lembro. E aí tinha acho que tinha uns 10 morando nessa moradia da pastoral. E aí foi quando já estava no final do possível, né, do pessoal pagar essa moradia, porque já vinham pagando já há algum tempo. E aí por um pouco mais que um ano que eu já estava fora das ruas, e aí tiveram a ideia de levar para o comitê, e aí eu me lembro que levaram para a secretária, né, e aí explicaram tudo como era o trâmite da moradia da pastoral, mas que era obrigação e dever público, de caráter público, colocar essas pessoas no lugar, né, para que se tornassem mais dignos ou mais dignas. E aí foi quando absorveram, né, isso e me colocaram no aluguel social, né, que agora tem outro nome. Mas aí não garante, né, porque isso é uma política, não é uma política sólida, né, ela tem um prazo determinado para acabar, né, de 2 anos. E aí vai fazer um ano já que eu estou no aluguel social, e aí eu tenho medo, né, de voltar às ruas de novo. E aí a gente fica sempre batendo nessa tecla, Júnior, e os demais que estão aqui, aonde é que a gente se encaixa, né, dentro de uma política consolidada, né, e sólida na questão de moradia e habitação. Porque já me falaram, né, dentro do comitê, alguém que compõe a gestão, que a gente não ia fazer parte disso. Embora a gente tenha construído isso, que é o Moradia Primeiro, né, que é novidade, como você falou aí, mas a gente não está dentro dessa política, né? E aí, onde é que a gente se encaixa dentro desse perfil, né? Como pessoa que teve a vivência, que passou pela rua, né? E que depende, de certa forma, da assistência, que é o auxílio moradia, e aí não tem uma política, de fato, né, na questão de moradia e habitação. Estão surgindo aí novidades, mas a gente fica com medo, que a gente não sabe onde é que a gente está, né? Se já disseram no primeiro instante que a gente não faria parte, né, do Moradia Primeiro, mas aí vem o Promorar, né, vem o Morar Bem do Estado, do governo do Estado, e aí a gente fazemos parte como um todo, né, desses espaços de controle social, que é o Comitê Estadual e o Comitê Municipal, mas são ausentes em tudo nessa questão. Para nós que somos, né, fomentadores da política, né, que lutamos por garantir direito e não está dentro desses espaços, né, ou fazer parte disso, entende? Como uma política consolidada, né, de habitação ou de moradia, que possa a gente dizer, né, que é nossa, entendeu? Aquele espaço, né? E aí fazer com que o indivíduo possa se tornar uma pessoa digna, né? Porque eu acho que através da moradia também é uma questão de trazer dignidade para essas pessoas, né? E aí logo eu me senti isso, né? Eu me lembro, quando eu fui para o Moradia da Pastoral, já me tornei já uma pessoa digna, entendeu? Já me fez ser digno, entende? Já saí das ruas, já estava num lugar já, num ambiente familiar, entendeu? Já frequentando outros espaços, né? Com outra mente, com outra visão, entende? E aí eu me lembro que eu estou há 3 anos dentro desse movimento
daqui para o final do ano já existe proposta agora de eu me tornar coordenador municipal, né? Pela minha trajetória, né? Pela minha contribuição ao movimento, né? Por garantir direitos e entre outras lutas, mas a gente não tem essa garantia, né? Como também a questão do emprego e renda, né? Garantir a nossa sustentabilidade. Aonde é que a gente está nesse meio? Porque a princípio eu me lembro que já aconteceu isso no início, né? Que a primeira leva do movimento teve essa oportunidade, né? Junto com outras pessoas em situação de rua, que se deu pelo equipamento Centro Pop Glória, né? Quando era gerenciado por Bartos. E aí, né, houve a questão que se desfez tudo isso, né? Ficou tudo muito espesso, se desfez isso, né? E aí a maior parte saiu, dos integrantes do movimento saíram desses vínculos trabalhistas, né? Como também as 100 vagas que foram disponíveis, né, para limpar a rua, também se desfez. E aí a gente fica naquela posição, né? Aonde é que a gente está, né? Dentro de uma política pública consolidada, voltada para a população em situação de rua. E aí a gente, por exemplo, eu estou no aluguel social, né? No auxílio acolhida. E aí eu tenho direito a receber 6 meses a sexta. E aí já não tenho mais. E agora? Vou viver de quê? Entendeu? Não tem uma política nem de segurança alimentar para a gente, né? Consolidado. Tem um restaurante, mas o restaurante não. É no espaço, no logradouro público, né? E aí, para além disso, do espaço, né? Ultrapassar essas barreiras, né? Sair de um logradouro público e chegar até a nossa casa, né? Porque a segurança alimentar se dá até dentro do âmbito da nossa residência, né? Do espaço que moramos. E eu não consigo garantir isso para mim e para minha esposa, entende? E a gente tem essa dificuldade, né? Porque a gente não pode contar mais com esse apoio que a gente tinha da gestão. E aí a gente fica assim, ó, entendeu? Sem direção. Porque eu me lembro também, um ano retrasado, quando era o governo anterior, né, que era Jair Bolsonaro, eu passei 8 meses sem receber meu benefício, mesmo a gestão sabendo, né, que meu benefício estava travado, e aí não fez nada para me ajudar nessa questão de manter a minha segurança alimentar, entende? Eu não tinha renda, que a única renda que eu tenho é o Bolsa Família, né? Como todos os componentes do movimento sobrevivem do Bolsa Família, não temos uma renda garantida, né? Só isso, não temos, para além disso, não temos mais nenhuma outra renda, não temos nenhum vínculo, né, nessa questão de garantir isso. Aí como é que se pode se dar isso, né? Tem esses planos aí, o plano Ruas Visíveis, como você estava falando aí, até por sinal muito extenso, mas aonde é que a gente se encaixa de verdade, né? Nessa questão. Eu tenho essa dúvida, uma lacuna, né, para mim. Entende? Aonde é que eu vou estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, né? Pode ser a curto prazo, longo prazo. Onde é que está a minha moradia? Porque, inclusive, tem um habitacional aqui, da onde eu moro, aqui pertinho aqui, o de Joana Bezerra, fechado, já está pronto, né? Em ponto de entrega, né? Mas a gente não sabe se a gente vai estar ali, se não vai estar, se vai estar no Promorá, se não vai estar. Onde é que a gente está de verdade? E aí eu tenho essa dificuldade de saber onde é que realmente, onde é meu espaço, onde é que me cabe, né? De fato, né? É isso. Ah, André, você está ligado ao Movimento Nacional da População de Rua, é isso? E de que cidade você fala? Eu sou de Pernambuco, meu filho, Recife aí, capital, né? Tá. Recife, Pernambuco, legal. Bom, você traz algumas questões que têm tudo a ver com o que eu estava falando. E por quê? Nós temos um plano nacional, que é o Plano Ruas Visíveis, mas ele não contempla todas as necessidades de quem está em situação de rua.
E a visão do teu governo local aí, do teu governador e até do teu prefeito, é de manter as pessoas mais em programas de assistência social e até de assistencialismo, né, do que na garantia de direitos. Então, a população em situação de rua, ela continua refém ainda, e a gente luta muito para que isso acabe, ainda da benevolência, de planos de doação de alimentos, de ações da pastoral, são ações de assistencialismo, não é nem da assistência social, que é uma política pública, né? E isso emperra muito a possibilidade de emancipação de quem está em situação de rua. Veja bem, você está num programa de aluguel social, segundo você relatou para nós, em 3 anos. E em 3 anos você não conseguiu ter um apoio, né, uma orientação para você conseguir alcançar a tua autonomia financeira através de trabalho e renda, seja através da economia solidária, né? Você ainda tem a visão, e pelo visto é o que todo mundo pensa, e busca, que ainda é o emprego, né? Alguém que assine a tua carteira e te dê um salário, uma frente de trabalho para eu poder limpar a orla da praia, como fazem aqui. Programas para o pessoal recolher as latinhas que fazem a sujeira na praia. Só que você não vai nem comercializar a lata, você só vai receber pelo dia que você vai trabalhar, e a empresa que te contrata que faz a comercialização desse material reciclado. Então, sempre vai ter alguém ganhando dinheiro em cima da rua, né? O aluguel social é interessante para quem tem espaço para alugar, mas pelo menos aí em Pernambuco não acontece o que acontecia no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, onde as pessoas eram colocadas, pagas pela prefeitura, né, com os convênios com a prefeitura, em locais insalubres, totalmente errados, sem nenhum cuidado, sem nenhuma segurança, e acabou pegando fogo. É que 15 dias antes da enchente, né, pegou fogo num abrigo lá, nesse lugar onde ficavam as pessoas em situação de rua. E esqueceram rapidinho disso, né? Então, a visibilidade da rua é o que a gente tem lutado, né? Onde é o teu espaço? O teu espaço é no centro da política. O problema é, a tua cidade, o teu estado abraçou essa política de verdade? Ou só continua na campanha da sopa no inverno, do cobertor, né, que é necessário, porque senão as pessoas morrem, mas por que é necessário? Porque não existe uma condução da política que atenda à real necessidade da rua, né? Existe uma necessidade que é imediata, que é se alimentar e ficar abrigado, né? Seja do frio, seja do calor extremo, você tem que ser abrigado, você tem que ter um local para te dar a segurança até da permanência da tua própria vida, né? Porque a gente já sabe, quem está em situação de rua fica à mercê de pessoas desvairadas, como os burgueses lá de Brasília, que tacaram fogo no Índio Galdino, como pessoas que atropelam pessoas que estão na calçada, vem com o carro, passa por cima, dá ré, volta, passa de novo. Então, é muita vulnerabilidade, é muito risco, né? Ainda tem os guardas, que sejam municipais ou da PM, que mesmo não tendo orientação para isso em alguns lugares, em alguns tem, em outros não, já chega batendo, chutando, xingando, esculhambando a pessoa. Então, assim, as políticas, elas são pensadas, mas elas têm que ser efetivadas no seu território, né? Não adianta nada eu ter um plano nacional se o meu prefeito está se larando para ele. Se ele não dá atenção para o meu projeto, né, para o programa, a gente tem que fazer com que a sociedade abra os olhos para isso, né? Eu acredito que nós precisamos fazer uma discussão aprofundada, como nós estamos fazendo aqui, que possa atingir mais pessoas que não tenham o mínimo interesse por isso também, né? Para que a gente possa chegar exatamente nisso, né? A gente precisa fazer com que isso seja discutido, como as pessoas com deficiência nos anos 80 fizeram,
né? Que não eram nem pessoas com deficiência na época que a gente falava, né? Eram os deficientes físicos, era o movimento dos portadores de deficiência física, né? No começo dos anos 80, já tinha uma luta muito grande para se construir-se políticas. Aí, quando veio a Constituição em 88, muitas reuniões da Constituinte foram feitas, tanto que eles foram contemplados na Constituição, e isso é necessário. Nós vivemos hoje um momento histórico em que a população em situação de rua tem que levantar a sua voz nos lugares onde é resolvido essas questões, que são as câmaras municipais, que são as assembleias legislativas, né? E os movimentos têm quase que uma obrigação ética, né? Porque o movimento é representativo, porque você sozinho, se você for lá gritar, ninguém vai fazer nada por você. Ainda é capaz de mandar te prender, que você está fazendo barulho lá, incomodando. O André pode ser preso, o André pode apanhar. Um movimento não apanha, né? Não tem como matar um movimento. Ele pode até ser perseguido, criminalizado, mas ele não sofre tanto assim. Então, a gente precisa ter muita consciência disso. Na tua questão, André, eu acho que você precisa forçar que ser inserido em um programa de trabalho e renda, alguma coisa, porque a sustentabilidade não pode ficar só nas ações de transferência de renda. Ela é uma das políticas que você tem direito, mas não pode ser a única. Então, às vezes, quem está no Centro Pop, olha, bom, já arrumei o que fazer, o resto ele se vira. Porque o Centro Pop só também não vai dar a resposta, porque população em situação de rua é uma questão muito complexa. Você precisa de muitas coisas, não só ter onde morar e o que comer, né? E o Centro Pop, a política da assistência social, ela sozinha não vai dar conta de atender a todas as demandas que a gente chama, as necessidades da população em situação de rua. Nós precisamos de acesso à educação, nós precisamos de acesso a lazer e cultura, nós precisamos de acesso à habitação, à saúde, a questão da segurança pública tem que ser modificada, né? Nós temos que buscar várias alternativas, né? São várias secretarias nas prefeituras que precisam dar conta de atender a população em situação de rua. E, normalmente, em todas as prefeituras, isso é problema da assistência, manda para o Centro Pop que eles resolvem tudo. E não é assim. Nunca vai ser assim, a gente tem que lutar para que mais e mais secretarias entendam que eles têm responsabilidades para efetivar os direitos das pessoas em situação de rua. Porque você tem direito como cidadão à educação, à lazer, à cultura, a uma moradia digna. Você tem direito a muita coisa. A saúde, acesso universal na saúde, sem preconceito, sem discriminação, para toda a tua necessidade, o atendimento integral. E isso a gente não consegue para muitas pessoas que não estão em situação de rua no país. Então, quem está em situação de rua tem que se entender brasileiro, um cidadão de direitos e lutar por esses direitos. E nós vamos ter que fazer que a sociedade também entenda que mesmo que eu não esteja em situação de rua, eu tenho o dever de lutar pelos direitos dos cidadãos que estão em situação de rua. Porque o que difere quem está em situação de rua de mim, eu não estou em situação de rua, mas eu tenho que olhar para quem está em situação de rua e reconhecer nele um ser humano como eu, que tem direitos, tem necessidades, e eu tenho que ajudar nessa luta. Enquanto ficar só a luta da rua pela rua, nós não vamos conseguir alcançar muita coisa. Porque nós temos que fazer que os políticos, que a classe política tenha vontade de cuidar da população em situação de rua e da população. E a gente percebe que na política não é isso que acontece, né? Tanto é que nas tragédias que já aconteceram em Minas, no Espírito Santo e agora no Rio Grande do Sul, e já está acontecendo também no Rio Grande do Norte, parece que Natal também está embaixo d'água, né? Que essa semana aconteceram problemas, sempre vai ter um espertalhão colocando o preço do alimento o dobro do que é, né? Quem está correndo atrás de papel higiênico molhou tudo, mas quem tem o que está sequinho vai vender a R$30 o rolo, porque todo mundo vai procurar e o safado vai querer ganhar dinheiro em cima disso. Enquanto persistir essa visão na sociedade, vai ser bem difícil a nossa luta. Então,
Parece que a gente tem essa dificuldade aqui, sabe? Por parte da gestão, embora eu tenha que salientar e dizer que avançou ainda bastante, sabe? Porque quando eu cheguei em situação de rua, que eu me lembro, só tínhamos 2 centros POPs, entendeu? E dentro, praticamente, em RPA distintas, uma na 1 e outra na 4, se eu não me engano, na 2, na 3, RPA 3. E hoje já somamos 4 equipamentos centro pop, entende? Mas ainda precisa avançar mais, porque parece que o desejo da gestão é manter os usuários focados, né, dentro de um centro pop, somente para que ele possa se alimentar e, e tomar um banho, entende? E fazer suas necessidades. E aí a gente tem que ver, enquanto movimento, enquanto sociedade civil, se organizar mais, né? Embora a gente tenha uma coordenação nacional que cuida a nível nacional, né? Junto com os ministros aí, né? Com a presidência, né? Os direitos e garantia de direito da população em situação de rua como um todo, mas a gente aqui dentro do município, né? Dentro do nosso estado, vem fazendo valer esses direitos, né? E aí a gente está dentro desses comitês, dentro desses espaços, né, de controle chamado controle social. Nós temos o comitê estadual, que é o comitê chamado Comitê Intersetorial de Políticas Públicas de monitoramento da população em situação de rua, e também temos o comitê municipal. E aí agora com esse plano de ruas visíveis, né, vem o desejo, despertando o desejo da gestão agora, de ver como é que vai abarcar. Mas aí eu sei que teve a nossa construção e participação do movimento, né? Junto com outros integrantes do Comitê Municipal, na questão da formação do First House, como você fala, né? Do Moradia Primeiro. Só que aí eles só estão abarcando 50 para conduzir, para gerir, começar a iniciar, gerir, né, abarcando 50 pessoas da população em situação de rua, onde hoje nós temos, segundo o censo, 1.806 pessoas, só dentro da capital de Recife, né? 1.806 pessoas. E aí um recurso, eu poderia dizer, um recurso bastante ofertado, bem gordinho, entende? Para só abarcar 50 pessoas, inicialmente falando, onde tinha sido pactuado 100 pessoas, mas aí já voltaram atrás e disseram que só iam abarcar 50 pessoas, entende? Para um censo que nós temos de 1.806 pessoas em situação de rua. É o que você está dizendo aí, né? Infelizmente, a gestão tem o desejo, né, de permanecer, fazer essas pessoas permanecer na questão do assistencialismo, ou de estar naquele ciclo rotativo e vicioso, né, do centro pop, só de uma comida, fazer sua necessidade, lavar uma roupa, entende? Não a política consolidada, né, e que realmente venha sanar esses problemas aqui dentro de Recife, porque eu acredito que São Paulo, por ser uma metrópole, ele tem um quantitativo muito abrangente, né, da população em situação de rua, muito expressante. Mas aqui, onde foi feito o censo, e nós temos aí os dados, 1.806 pessoas em situação de rua. Embora poderá ter até aumentado, porque eles são transitórios, né? Eles transitam em toda a região metropolitana, entende? E outros municípios aqui da região metropolitana. Mas o que nós temos aqui seguindo o censo é de 1.806 pessoas. Então, se ele quisesse fazer, né, ele poderia, entendeu? Sanar esses problemas até possivelmente de imediato. Inclusive, temos também em andamento que a gente participou dessa construção do Pão e Letra, que é a questão do letramento, entende? Sim. Da educação permanente, né? Para a população, voltado para a população em situação de rua, que é uma especificidade. Inclusive agora já tem andamento também, que o movimento vem com a Defensoria Pública do Estado,
né, na questão de abertura de cursos, né, voltado para a população em situação de rua, entende? E aí vem começando, né, a oferta, né, a oportunidade de oferta, mas isso aí no meu tempo não tinha nada, meu irmão, não tinha nada, entende? Não tinha uma política consolidada, não tinha nada. Eu só tinha um único dia, 2 dias para acessar esse equipamento e o resto do dia eu estava fora. E aí eu tinha que arrumar um jeito para minha sobrevivência. E não Então, tinha. André, eu Oi. vou pedir permissão do Varela e vou me colocar rapidamente dentro dessa questão também, porque assim, eu acho que a primeira coisa é que a gente tem que ter consciência que essa questão da população de rua não é uma questão local, é uma questão que a humanidade está atravessando no momento. Então, só para você ter uma ideia, hoje no Brasil nós temos menos população de rua do que existe na Europa, na União Europeia. E temos menos população também de rua do que existe nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América é o país que mais tem população em situação de rua. E, olha, você sabe qual lugar que mais tem população de rua? Pois é, no estado mais rico dos Estados Unidos. E a cidade que mais tem população de rua é a cidade mais rica, é Nova York. Então, assim, pensar em soluções localizadas é você ficar enxugando gelo. Porque o que está acontecendo na realidade é que a oferta de empregos está reduzindo e vai reduzir muito no próximo tempo. Como você deve saber, a agricultura hoje é toda automatizada. As fábricas são com robôs. Então, tudo isso está reduzindo muito a oferta de postos de trabalho. Para você, por exemplo, que mora numa grande cidade, André, a tendência... Hoje nós temos o maior número de imóveis residenciais vazios em toda a história do Brasil, dentro das capitais brasileiras. É o recorde. Aí você vai dizer, pô, que legal, então quer dizer que eu posso morar nesse apartamento vazio? Não é bem assim, André. Sabe por quê? Quando você tem um imóvel vazio, em Recife, por exemplo, é menos gente que está pedindo comida, é menos gente que está pegando ônibus, menos gente que precisa anda de carro, e por aí vai. Ou seja, de novo, está reduzindo a oferta de mão de obra. Então, cada vez mais nas cidades, né? Até porque nas grandes cidades, hoje, você, com a chegada do trabalho, a distância com o trabalho que você pode fazer em casa, as pessoas que podem fazer esse tipo de trabalho estão indo morar em cidades da periferia da grande cidade, morar em grandes condomínios. Então, as grandes cidades todas, no mundo inteiro, estão esvaziando. E aí, só concluindo, André, essa questão de fazer curso para capacitação de mão de obra para a população de rua é igual enxugar gelo. Você que trabalha com a rua, você sabe que atualmente chega na rua gente com curso superior. Tem na rua médico, advogado, engenheiro, tem tudo isso na rua. Não é falta de capacitação. Existe, enquanto nós vivemos nessa sociedade capitalista, desumana, racista, nós vamos viver isso. Novas soluções têm que ser encontradas. Eu acho que uma das soluções a ser encontrada é efetivar a reforma agrária. E aí eu vou te dar um conselho. Se junte a movimentos da reforma agrária, saia da grande cidade, vá morar no interior, onde você vai conseguir, talvez, um pedaço de terra, com uma casa, um lugar para trabalhar, e aí você vai poder estruturar a sua família. Aí, em Recife, assim como todas as grandes cidades do mundo inteiro, vão ter cada vez mais população em situação de rua. A tendência é tudo isso piorar muito. Nós estamos vivendo a falência do regime socioeconômico. Então, enquanto esse regime socioeconômico não mudar, as coisas vão continuar a piorar. Não é à toa que o tema população de rua cada vez mais sai nos jornais, cada vez sai
nas mídias, cada vez é mais falado. É por causa disso, está chegando na classe média. Eu moro na cidade de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, no bairro de Caraí. É comum você encontrar aqui na rua gente morando na rua, você vê claramente que é recém-chegado na rua, com roupa ainda, usando roupa cara. Entendeu? Então, você procurar a solução, não só para você, como teus companheiros dentro da cidade de Recife, é você ficar condenado. Ter a moradia não é suficiente. É ficar condenado à miséria. Eu entendo, Paulo, eu entendo, mas infelizmente a gente não consegue deixar aquilo que a gente sabe fazer, que é dialogar, já que a gente entra somente com diálogo. Já o MST, ele já entra com outra, ele trabalha de outra maneira, entende? Aí mesmo a gente conhecendo algumas pessoas que fazem parte desse outro movimento, só que eles trabalham de outra maneira. E aí a gente deixa de trabalhar alinhado porque ele tem uma maneira, né, de conduzir esse movimento dele, e a gente tem outra. E aí se a gente sai dessa instância, né, que é estar aqui dentro de Recife, dentro da capital, dialogando enquanto movimento organizado e único, né, que defende a pauta da população em situação de rua, junto com ONGs e pastoral do povo de rua, que tem em algumas capitais aí do Brasil, realmente o negócio desestabiliza, entende? O que é que vai ser se o movimento não estiver presente, que é o único que pode legitimar, né? Eu entendo, Como André, o First House e André, como outras só. políticas que vão vir à tona. André, E só tem um movimento organizado, não tem outro. André, eu Entende? vou concluir minha fala para voltar para o Varela, mas é o seguinte: Housing First foi iniciado por um membro do observatório, chama-se Dan Small, no início da década de 90. Em nenhum lugar do mundo, fora a Finlândia, ele foi efetivamente implantado. E em nenhum lugar no mundo ele apresentou soluções, mínimas soluções para a população em situação de rua. E, principalmente nesse quadro que a gente vive aqui no Brasil, é só você imaginar, nós temos 282, segundo o último censo, 282 mil pessoas em situação de rua. Como disse você, a Prefeitura de Recife se propunha a dar aluguel social para 100 pessoas. Então, se você for dar uma vez por ano aluguel social para 100 pessoas, quantos anos vai demorar para atender as 282 mil pessoas? Isso é uma conta simples. Nós, no Brasil, André, temos 100 milhões de pessoas que moram inadequadamente. E aí, você faz o que com isso? Vou te dar um exemplo para você pensar. Aqui no Rio, tem algumas comunidades que são muito altas, algumas favelas que o morro é muito alto. Então, quem mora lá em cima, principalmente mulher com filho pequeno, não tem como descer e subir no mesmo dia. Então, as crianças ficam lá em cima, confinadas. Tem algumas que não conhecem ônibus, porque nunca viram, nunca desceram no morro. Tem algumas mulheres que ficam lá sujeita a tudo quanto é tipo de coisa que você possa imaginar. E aí, você vai entregar a primeira chave para quem, André? Para quem está na rua ou para essa mulher que mora lá em cima do morro? Não, claro, é evidente que a gente já sabe que a gente disputa junto com essas pessoas. Não é questão de disputa. Não estou falando de disputa. Não, mas aqui a gente disputa espaço com essas pessoas porque a gente não se encaixa no perfil, segundo eles, né, da política de habitação. E não, aí vem o Promorá, vem o Foster House, mas não tem uma política consolidada. Entende? André, eu não estou falando de questão de disputa, eu estou falando de possibilidade real de realização. Não estou claro. falando de disputa. Assim, claro, Rio de mas Janeiro, a gente no Rio Grande do Sul, acabou de ter 500 mil residências foram destruídas. Sim, sim.
Ah, claro que quem vai ter a oportunidade são as pessoas que têm residência, que pagam imposto, que pagam imposto, Não, eu né? estou falando nesse Claro. sentido. Eu estou falando, olhando pelo fato da possibilidade real do Estado brasileiro financiar essas pessoas. Não é isso? E ainda que aqui em Recife tem critérios, né, barreiras, entendeu? Que a população em situação de rua não abrange, né? Uma política de habitação consolidada, entende? Mas aí tem as falas dentro do comitê, que é um espaço de controle social do movimento, entende? De falar por essas pessoas em situação de rua, por nós todos também, pela gente mesmo, entende? E a gente passar a ter direito também, como pessoas existentes, como pessoas que também têm a condição de se organizar, de estar nos seus espaços, de estar nas suas moradias, na sua habitação, entende? Isso é necessário, a gente faça uma reflexão das falas dos dois aí. Eu moro numa cidade que tem menos de 400 mil habitantes. Hoje, nós temos em situação de rua na cidade, por um levantamento que eu consegui fazer quando eu estava no consultório na rua, junto com a equipe da abordagem social e da Guarda Civil Metropolitana, porque aqui não tem dinheiro para fazer censo e a prefeitura não quer, porque censo traz dados e dados são o que é necessário para se fazer uma política pública, tanto que agora, pela primeira vez, nós conseguimos, parece que o ano que vem nós vamos ter um censo nacional da população em situação de rua feito pelo IBGE. É outra luta que nós travamos e parece que nós conquistamos isso. Se não for em 2025, vai ser em 2026, que foi feito, inclusive, um piloto desse censo. Se eu não me engano, foi em Niterói, não foi, Cláudio? O censo que foi feito, o piloto? Se não me engano, foi na cidade de Niterói. Então, assim, para testar a metodologia e tudo mais. Agora, você imagina, quando a gente tem essa questão toda, existe uma falta de residência para pessoas no país todo. Existem pessoas que têm 3, 4, 5, 6 imóveis, 10 casas, sendo que ela só precisa de uma para morar, né? Então, no país, a desigualdade, ela se revela nisso também, né? Para que eu preciso de 5 casas, sendo que eu só moro numa por vez? Exatamente por isso, porque a casa, ela virou um bem de consumo, não um bem de uso, né? Virou uma mercadoria. E quando, na lógica capitalista, tudo vira mercadoria, né? Quem não tem dinheiro, se lasca. E os planos habitacionais, eles não são contemplados. Pra você ter uma ideia, aqui em Praia Grande, nós temos uma deficiência grande. Foi desapropriado um local há uns anos que era para ser feito um conjunto habitacional, né? Aqui tem uma outro nome, a empresa que faz, é uma empresa do Estado. Já teve o BNH, Coab, e agora nem lembro mais o nome da empresa que faz isso, né? Então, assim, Inocop, são vários os nomes. E aí o que acontece? Esse local que era reservado para um conjunto habitacional, para ter várias unidades, para morar bastante gente a um preço acessível, financiado pela Minha Casa Minha Vida, que inclusive tem aberto nesses locais que tem Minha Casa Minha Vida a possibilidade das pessoas em situação de rua ter acesso a esse imóvel, pagando um valor até reduzido diante dos outros, pelo fato de estar em vulnerabilidade financeira, mas esse lugar que era para ter um conjunto habitacional, hoje tem um condomínio de classe média alta, né, com apartamentos duplex, com 4 suítes e 5 vagas de garagem e tudo mais. Então, um espaço que daria para fazer 4 apartamentos para pessoas, né, consideradas num nível socioeconômico não tão privilegiado, hoje tem só 2 apartamentos. Então, no que daria para morar 80 pessoas, vão morar 20.
Só que essas 20 vão pagar um valor altíssimo de imposto por propriedade do terreno, né, da unidade, vão circular com mais dinheiro pela cidade, que eles acham que é assim, mas não é verdade, que eles saem daqui e vão gastar na cidade vizinha, porque dá mais status, é mais chique, né? Por isso, só lembrando, né, nós estamos falando de um plano que tem uma duração, ele foi lançado no final, vamos dizer, em 2024, ele tem 2 anos para ser efetivado, e a maioria das propostas e ações dele são ações piloto, né? E outra coisa, moradia primeiro, housing first, seja lá como queiram chamar, é um programa, é uma resposta, não pode ser a única. Não se resolve problemas complexos como população em situação de rua, todos os seus problemas, com soluções simplórias, com coisas fáceis de ser resolvidas. Ah, não, é só dar casa que o cara se resolve. Não é não, não é não. Em São Paulo teve uma experiência há uns anos, já está para mais de 10 anos, que ganharam um prédio inteiro para o movimento. Colocaram as pessoas nos apartamentos, mobiliaram para eles, porque o cara não tem dinheiro nem para comprar uma geladeira, uma cama e tudo mais, e largaram as pessoas lá dentro, para cada um se virar do jeito que pudesse. Adoeceu todo mundo. Saúde mental deles foi para o espaço. Porque o cara está acostumado a viver na calçada, está acostumado a viver, né, num cafofo, num albergue, está acostumado a viver num abrigo, né? Está acostumado a viver numa maloca, cada um chama de um jeito, né? E, de repente, o cara está morando dentro de um apartamento. Tem gente que até hoje não sabe nem o que é chave. Não sabe o que é chave, porque ele acha que ele vai ficar preso. Ele não gosta nem de trancar a porta do apartamento, porque ele tem trauma de ficar em lugar fechado. Tem pessoas que vão para casa e dormem no chão, porque não está acostumado a dormir em cama, né? Vão usar o banheiro, mas faz cocô na parede, do lado da bacia, porque não sabe mais como é usar a bacia, porque não está acostumado mais a isso. E aí vem pessoas e criticam, é um porco, Não, não é, gente, ele não tem mais a vivência disso. Isso tem que ser acompanhado, né? E o housing first, ou a moradia primeiro, aluguel social, coisa que o valha, não vai dar resposta para a totalidade, porque não existe resposta para todo mundo do mesmo jeito. Porque cada um tem uma visão de mundo, cada um tem um jeito de lidar com a sua vida. E não é todo mundo que vai se adaptar a um programa de aluguel social. Não é todo mundo que vai aceitar cumprir determinadas regras só para ter um lugar para morar. Nós precisamos fazer repúblicas, nós precisamos fazer onde a pessoa vai dividir o espaço de moradia com 3, 4 outras pessoas. Nós precisamos de abrigos para famílias, né? Nós precisamos de abrigos para mulheres vítimas de violência, não só em situação de rua. Nós precisamos de tanta coisa nesse país, falta tanta coisa para garantir direitos. Então, a gente não vai conseguir responder com um único plano de 2 anos para aplicar, onde a maioria das ações está escrito no texto, é piloto. Porque os governos locais não querem fazer isso, não querem cuidado da população em situação de rua. E quando querem, tem medo de colocar dinheiro nisso, porque a lógica hoje é gastar dinheiro com quem não produz nada, sendo que, na verdade, é garantir direitos de uma pessoa que está em vulnerabilidade, mas eles não entendem assim. Então faz um piloto de 50, quando ele perceber que não é tão caro assim, e que vai reduzir o custo das atenções de emergência nos prontos-socorros, nas UPAs, onde o atendimento é caríssimo, e a pessoa começar a ser atendida no posto de saúde, no território onde ele tem aquilo, que o consultório na rua veio com essa lógica, de fazer a pessoa ser inserida no seu território, não no pronto-socorro quando já está morrendo. Porque os custos da atenção básica em saúde, da prevenção, seja da assistência da saúde, até da polícia, né, da segurança pública, a prevenção é muito mais efetiva, eficaz,
mais eficiente, eficaz, efetiva nunca é, né? Porque o ser humano nunca deixa de fazer coisa, mas é muito mais eficiente, é muito melhor e sai muito mais barato o atendimento na atenção básica, na prevenção, do que na correção. Sai muito mais barato fazer com que o cidadão tenha consciência do seu exercício de cidadania, sem necessidade de violência, sem necessidade de agressão, de uso de armas, porque quando o cara vai usar uma arma, ele vai assaltar, porque ele vai conseguir, porque ninguém quer dar emprego. Não estou falando pop rua, estou falando de qualquer pessoa. Ele está investindo, ele vai acabar atirando em alguém. Você sabe quanto custa uma cirurgia? Você sabe o custo de uma bala? Você sabe como isso sai caro para o governo? Então, as políticas têm que ser também educativas, não só reparativas ou restaurativas. Nós temos que pensar em toda a amplitude da sociedade. Nós temos que trazer políticas que eduquem, políticas que tragam a construção da cidadania, né? Os movimentos da população em situação de rua, sejam meninos e meninas de rua, o MNPR, o Movimento Nacional da População de Rua, o Movimento Nacional de Luta em Defesa da População em Situação de Rua, os movimentos estaduais e locais que existem, eles não podem só lutar pelos direitos básicos, eles têm que lutar por todos os direitos. E tudo começa por uma ação pedagógica, de ensino, de mudança de pensamento. Não adianta você fazer um baita de um projeto para apresentar na Câmara Municipal e vai dizer assim, olha, é só investir para 10 pessoas em situação de rua, que são escolhidas, que já passam no Centro Pop, que fazem tal, tá? Essa é uma ação, e só dá para 10 pessoas. Nós aqui temos mais de 500 na nossa cidade, da primeira vez que nós contamos, e não foi uma contagem oficial. Fora os trecheiros, os pardais, né? Os malucos de BR que passam por aqui, que a população e a gestão considera população em situação de rua, mas é uma outra condição. Então, a sociedade e as prefeituras não sabem nem identificar quem é pop rua, quem é maluco de BR, né? Um pardal, um trecheiro, não sabe nada disso. Ele chama de peregrino. Né? E cada um chama de um nome, mas eles não conhecem. E a população em situação de rua, ela não é igual em todo lugar do país, ela não se comporta do mesmo jeito, ela não tem a mesma cultura, né, de fazer uma coisa ou outra, tal. Então, a gente tem que levar em consideração tudo que acontece no território para construir respostas para aquele território. Por isso, o plano, ele não vai atender às necessidades nem de Recife, nem de Praia Grande, nem de Quixadá, né? Nem de São Tomé das Letras, porque lá também tem pop rua. Nós temos pop rua em todas as cidades do país. Se não for fixo, está passando lá por um trecho, está passando lá numa caminhada, ele está fazendo alguma coisa. Né? Ele está querendo chegar em outro lugar, mas ele passa por outros lugares e ali não tem nenhuma política de atendimento. Aqui na Baixada são 9 municípios, na Baixada Santista. Dos 9 municípios, 2 não tem nem centro pop. Olha que maravilha. Você chega numa cidade que não tem nem centro pop. Aí você tem que caminhar mais 40 quilômetros para frente para poder achar um centro pop, que provavelmente vai estar fechado, porque centro pop no país só funciona das 8 às 5, de segunda a sexta. Sendo que seria um equipamento que deveria ficar aberto 24 horas, de domingo a domingo. Mas ninguém quer investir nisso. Por quê? Porque são vagabundos, porque são pessoas que não têm, porque são pobres, são pessoas que não votam, são pessoas que não produzem. Mentira! A rua pensa, a rua fala, a rua trabalha, a rua produz, a rua vota, a rua paga imposto, sim. Então, nunca aceito que digam que porque não paga imposto, sim. Trabalha, sim. Consome, faz parte de toda uma cadeia de produção. É que às vezes produz coisas que não são consumidas por toda a sociedade. Às vezes vive apenas e tão somente de pescar, né, que a gente chama de peneirar reciclável, né?
faz a peneira, faz o trabalho todo, que o pessoal chama de catador de latinha. Se soubesse que cata muito mais do que latinha, é muito mais complexo o trabalho do que as pessoas imaginam. É que elas não sabem. E é trabalho. É muito trabalho. Só que não dá muito dinheiro. Tem outras pessoas que não fazem nada, ficam só no seu computador digitando o dia todo, não produzem nada, mas ganham milhões. Então, essa lógica do trabalho, como o Paulo falou, está completamente pervertida nesse momento no nosso país e no nosso mundo. Então, nós temos que achar soluções, e o projeto aqui, o programa Ruas Visíveis, até coloca: a grande saída para a população em situação de rua, para a reinserção produtiva, é a economia solidária. Mas vamos lá. Clodoaldo, você levantou a mão, soltou do ouvido, meu amigo. Clodoaldo, está me ouvindo? Boa noite a todos e a todas. Eu estava ouvindo a sua fala, meu querido, é muito interessante. É só para ressaltar. Aqui em Conquista, a gente conseguiu fazer uma audiência pública, não é? Chamar e, e chegar para ele e dizer, ó, sábado e domingo a rua precisa comer. Sábado e domingo a rua precisa tomar banho. E hoje, Vitória da Conquista, ela abre sábado, domingo e feriado até 1 hora para atender esse público. Então, outros municípios podem estar articulando, porque começou na pandemia e hoje a gente vem evando. Ô, amigo, em sua fala aí eu achei muito interessante, mas deixa eu contribuir. Principalmente, como o amigo trouxe, a gente sabe que a gente precisa de uma política de trabalho em renda universal para a população em situação de rua. Mas nós que viemos da rua, nós conhece a realidade da rua. Para hoje a gente ampliar uma política de trabalho e renda, porque agora mesmo aqui, meu querido, eu fiz um projeto no edital Paulo Gustavo, na municipal, de reutilização de latas e garrafa PET, formando a população em situação de rua e, graças a Deus, passamos em primeiro lugar. Mas o movimento ele tem que entender uma coisa hoje. Para que realmente a gente venha garantir lutar política pública, a nossa base tem que ser habitação. Porque, às vezes, companheiro, não adianta a gente correr lutar por uma política de trabalho e renda aonde aquele cidadão não vai ter uma casa, principalmente aqui em Conquista, a gente está brigando, já não oferece auxílio moradia, isso vem de capital, né, de governo para dar, então a gente acaba enxugando gelo. Se realmente a gente não conseguiu, foi uma tese que a gente estava há pouco tempo atrás dizendo. Eles queriam oferecer uns cursos, né? Uns cursos profissionalizantes para a população em situação de rua aqui em uma empresa. Só que na empresa ele tinha que chegar às 8 horas. Só que o centro pop só abria 8 horas. Como é que ele vai estar na rua, tomar um banho, para que 8 horas ele esteja em sua firma, no seu local de trabalho? Então, hoje a gente temos que pensar além, né? Além, meu irmão, porque esse projeto, a Rua Invisível, né? Eu estava vendo, ele é um projeto muito bom. Agora, nós temos que focar primeiramente em habitação, porque senão, eu vou dar um exemplo, em Salvador, Maria Lúcia, a gente conseguiu fazer o Capacita Bahia, foi incluído 300 pessoas. Aquela que estava no a Igreja da Trindade conseguiu ficar, assinar sua carteira, mas aquele que estava na rua, em algum momento ele desistiu. Então a gente tem que ver além e ver essa facilidade que a rua traz para essas pessoas e principalmente que a gente ingresse em uma política de trabalho e renda, que hoje é uma pauta principal aqui em nossa coordenação, mas buscando também habitação, que ele tenha condição de trabalhar igual qualquer um cidadão, porque às vezes o cara na rua ele não dorme bem,
Aí como é que ele vai chegar no outro dia em uma empresa para poder trabalhar? Então, é uma situação que nós devemos pensar e buscar solução para que ele tenha onde ficar, para que ele possa ir trabalhar, e assim a gente vai construir uma política pública realmente de resgate social. Essa é a minha fala, meu companheiro. Perfeito, Clodoaldo. Só colaborando aí com a tua fala, nós precisamos entender isso, né? Eu não sou contra a política de habitação, eu milito pela rua há 30 anos. Antes de existir os movimentos da população em situação de rua, eu já lutava pela rua, né? Não posso dizer que tive vivência de rua, mas quase fiquei, mesmo sendo empregado dentro da prefeitura, trabalhando como servidor público, eu fiquei sem casa e não tinha família para me apoiar, né? Eu passei uma semana dormindo dentro do meu carro. Se eu perdesse meu emprego, se eu me desesperasse com alguma coisa, caísse numa depressão, eu poderia ter vivido em situação de rua, e eu falo isso sempre. Ninguém está isento de entrar em situação de rua, tá? Ninguém, nenhum de nós aqui. Não só quem está ou já teve trajetória, nós que nascemos em famílias organizadas, temos dinheiro, temos emprego, temos tudo, mas nós também podemos entrar em situação de rua a qualquer momento. É muito assustador para algumas pessoas pensar isso, mas a gente precisa ter essa noção. A habitação é necessário para exatamente isso. Contudo, Clodoaldo, hoje, no Brasil, trabalhar com carteira assinada e trabalhar numa empresa é privilégio que muita gente que nunca chegou perto da situação de rua está sem vivenciar. Não existe mais emprego para milhões e milhões de brasileiros, que inclusive têm nível superior, altíssimo e tudo mais, e algumas acabaram entrando em situação de rua. A residência é, sim, uma necessidade, ela é essencial, deve ser vista como prioridade para a população em situação de rua. A única coisa que eu disse e volto a afirmar é que moradia primeiro, housing first e aluguel social, que é quase tudo a mesma coisa, tem alguma diferença toda, mas não pode ser só isso. Nós temos que criar outras possibilidades. Nós temos que buscar outras políticas e outros projetos, né? E o Ruas Visíveis traz financiamento para implementação dessa política nos municípios como pilotos. Em Santos, a prefeitura inventou lá um projeto que nada mais é uma cópia desse, mas mudou de nome, coloca levantando a partir das calçadas, para 10 pessoas. E mesmo assim gerou uma polêmica muito grande e quase não passa por aprovação quando foi apresentado na Câmara Municipal. Então, existe resistência e nós temos que pensar várias formas, várias políticas, não uma só. Porque não vamos conseguir dar resposta, por isso que eu falo, a geração de trabalho e renda dentro da economia solidária, nos modos da economia solidária hoje, principalmente depois da Covid, da pandemia, até para as pessoas que ficaram isoladas dentro de casa, que perderam emprego, que caíram em depressão e tudo mais, a forma das pessoas voltarem a ter uma produção e ter renda, não salário, eu acredito seja economia solidária. Então, nós temos que fazer capacitações, discutir sobre economia solidária, né? E, além disso, tem uma questão que a gente tem que discutir sempre. A moradia é o primeiro passo para a dignidade do trabalhador, óbvio, né? E o outro é o trabalho. Então, antes da gente ocupar uma casa, a gente tem também que ser preparado para entender o que é uma casa, qual é o significado até na mente, no imaginário da pessoa. Não são só paredes, casa não é só parede, né? A gente precisa fazer essa construção. E construção não da casa, mas da mente da pessoa, para ela habitar aquele lugar que ela vai chamar de casa, e ela vai usar só para coisas que, num primeiro momento, parece tão simples, mas é muito mais complexo que isso, e a gente precisa estar discutindo isso o tempo todo, né? E, sim, moradia é importante, só que nós temos milhões de pessoas sem condição de morar,
que algumas têm condição de pagar aluguel, outras não têm, e moram num lugar muito mais perigoso, às vezes, do que algumas praças que eu conheço e tenho amigos, né, pessoas, irmãos da rua, que vivem lá, que vivenciam, né, que têm o seu espaço de moradia. Às vezes é mais seguro do que alguns lugares que as pessoas pagam para morar. E a gente tem que lutar para que esses lugares sejam diferenciados. Uma política só não vai responder a milhões de pessoas, né, no mundo todo com a questão de moradia. Mas é realmente uma prioridade, tanto que nós, no movimento, lutamos por isso. Eu lembro quando eu fui para Minas Gerais, no encontro nacional do MNPR, isso lá nos idos de 2014, 15, já nem lembro mais. Nós já discutimos isso. Nós temos que lutar por moradia. Nós temos que lutar por moradia. Então, é uma luta que está há mais de 10 anos que a gente vem lutando por isso, e agora nós conseguimos colocar num plano nacional como piloto, como teste. E mesmo assim existe resistência, e às vezes dentro dos próprios movimentos a crítica é tão grande que acaba não saindo nada, né? Porque para existir ação tem que ter um projeto, e não é todo mundo que sabe escrever o projeto, escreve um projeto meio torto, aí o prefeito não gosta e os vereadores não aprovam. Então é uma luta constante, mas nós vamos seguir nisso. E espaços como esse que a gente pode discutir essas coisas são essenciais para a gente poder chegar, não vou dizer num consenso, mas pescando ideias em cada local, porque cada um tem a sua realidade, e um projeto que deu certo no Rio Grande do Norte não dá certo aqui em São Paulo, como não vai dar no interior de São Paulo, que deu certo na capital. Sempre nós vamos ter que pensar soluções caseiras, locais. Por isso é importante a gente trabalhar com o movimento, porque as pessoas vão estar unidas fazendo essa discussão, seja lá em Alto Paraíso de Goiás, né? Seja em Quixadá, que eu falo, né? Em Muzambinho, pode ser onde for. Mas nós precisamos de políticas alinhadas com a cultura e a realidade de cada cidade. Não dá para copiar o que foi feito. Porque o Housing foi lá, porque em Quebec deu certo. Palmas para Quebec. Mas eu não estou no Canadá e não sei nem onde fica Quebec se eu não olhar para o mapa. Não sei nem que parte do Canadá está, eu sei que fica lá. Como eu sei onde fica Juiz de Fora, porque eu já estive lá. Eu sei onde é Recife, porque eu já estive lá. Mas tem cidades que eu só ouço falar, não sei nem onde ficam. Então eu não posso discutir, nem sugerir nada para essa cidade sem conhecê-la primeiro. Então essas discussões são necessárias para a gente começar a apresentar soluções reais para cada espaço. O plano nacional é para fomentar, é para provocar e para trazer financiamento para testes, pilotos, que no fim acabam indo só para as capitais. E eu, como moro numa cidade que, apesar de ser do litoral, eu considero interior, porque eu não sou capital, né? E aqui é pequenininho. E a minha cidade até que não é tão pequena assim, tem 300 e tantos mil habitantes, quase 400 mil. Mas é uma cidade pequena. E aqui não tem nem 1.000 pessoas em situação de rua. Do lado tem uma cidade que fez um censo e falou que tem mais de 1.000. Não sei. Mas a menos de 50 quilômetros daqui tem a capital que tem mais de 120 mil. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque esse público anda, como o André falou, né? Tem os trecheiros. Então, eu faço um censo aqui hoje, amanhã, se eu for fazer, vai dar outro resultado. A gente tem que levar isso em consideração também. E isso só favorece aos políticos, aos gestores que não querem fazer políticas públicas, porque sem dados eu não tenho como construir políticas. Por isso a gente luta para ter o censo nacional. Tendo o censo nacional, a gente tem uma política nacional e aí nós vamos pautar em cada cidadezinha, nós vamos ter que fazer a nossa política acontecer. E para isso a gente precisa dos movimentos articulados e trabalhando juntos. Porque isso também é uma coisa que vem acontecendo em alguns espaços. Movimentos se degladiando, se batendo por disputa de protagonismo, sendo que, enquanto um movimento fica batendo no outro, a rua fica apanhando. Isso não é legal. A gente precisa unir também as ações dos movimentos, para que a rua ganhe alguma coisa no final das contas. Isso é importante. Bem, olha só. Em primeiro lugar, como sempre, cabe a mim
da má notícia que o tempo acabou. Embora Tem mais. Algo muito agradável, e hoje foi só a introdução. Como disse o Varela, nós teremos um enorme prazer de toda terceira segunda-feira de cada mês, terceira não, desculpe, a última quarta segunda-feira de cada mês, então repetindo, toda quarta segunda-feira de cada mês, nós estaremos aqui com o Varela, discutindo, debatendo, pensando, refletindo a respeito da política nacional de ruas visíveis. Fica muita coisa para ser falada, ainda bem, e ainda bem que isso é sinal que nós temos o que pensar, temos o que conversar, temos conclusões para chegar. Bem, então, repetindo, a quarta segunda-feira do mês de junho, Varela está de volta aqui com a gente, debatendo o Plano Nacional. Na segunda-feira que vem, nós teremos Marcelo Jacu debatendo sobre uma experiência que ele coordenou, que foi um abrigo coletivo, uma residência coletiva para a população em situação de rua, durante 3 anos, que era um abrigo aqui no bairro de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, que ele subsidiava. Um momentinho só, por favor, 2 minutos, que está tocando a campainha aqui. Varela, vai se despedindo aí, que eu vou só abrir a porta. 2 minutos aí. Tá ok. Nós só vamos ter que confirmar realmente se é a terceira ou a quarta, porque hoje é a terceira segunda-feira do mês, né? Mas, assim, muito obrigado por vocês que estiveram aqui, que ajudaram no debate, quem ficou só na escuta, né? Eu reconheci alguns nomes aí quando eles apareceram. Fico feliz de poder estar colaborando com vocês nesse espaço, né? Eu estava falando, Paulo, que a gente precisa confirmar só, porque hoje é a terceira segunda-feira do mês, hoje é dia 20, e é a terceira... não, é verdade, isso. Então, você me desculpa, você tem razão. Então, olha só, então vamos fixar na terceira, né? Terceira segunda-feira de cada mês. Segunda-feira, vamos discutir essa questão aí, tá bom? O plano Ruas Visíveis. Isso. Espero que quem entrou no debate, que também ajude a divulgar isso e traga mais pessoas que possam ajudar, colaborar nesse debate, porque, na verdade, mais do que ficar ouvindo ao Varela, o Varela é só um provocador, e vou centralizar algumas questões para dar respostas, para fazer provocações em cima das provocações, porque isso aqui é um espaço de construção e de debate, né? A gente não vem aqui para prevalecer ideias, nós vamos vir aqui para discutir ideias e para criar outras, porque no final das contas, se eu não sair daqui pensando diferente do jeito que eu entrei, eu estou perdendo tempo aqui. Eu espero que todo mundo venha com esse pensamento sempre, né? Quem participou hoje e tem alguma ideia, tem alguma opinião e queira se posicionar, existe o grupo também, né? Pode se colocar no grupo e provocar discussão para a gente poder trazer sempre isso. Obrigado, Edna. Obrigado você. Né? Bem, olha só, semana que vem nós teremos conosco, como eu disse, Marcelo Jacu debatendo sobre essa experiência que ele coordenou, foi esse abrigo ou moradia coletiva. Né? Porque, assim, só para vocês saberem, toda primeira segunda-feira o tema é cuidado. A segunda segunda-feira de cada mês, o tema é adição. A terceira segunda-feira de cada mês, o tema é Ruas Visíveis. E a quarta segunda-feira de cada mês é racismo. Mas, por uma questão de agenda, esse mês a gente teve que trocar. Então, semana que vem é Marcelo Jacu debatendo exatamente a moradia coletiva. Na primeira segunda-feira de junho, será racismo com Hélio de la Penha, o Elinho do Cacete Planeta. Né? Vai estar aqui com a gente debatendo racismo. Tá? E na segunda-feira do mês, serei eu com a adição. Então, pessoal, espero todo mundo aqui, segunda-feira que vem, a gente conversando com o Marcelo sobre moradia coletiva, sobre, efetivamente, Housing First. É isso que Housing First é. Forte abraço para todos, até lá.
Quem quiser, quem não conhece, nós gravamos todo o vídeo e está disponibilizado lá no nosso YouTube. O link vai ficar disponibilizado amanhã lá no grupo da gente, tá bom? No grupo do Zap. Forte abraço para todos, até segunda-feira que vem. E, Varela, terceira segunda-feira do mês, hein? Falou? Forte abraço, pessoal. Obrigado, Varela. Fechado, obrigado a todos. Grande abraço. Boa noite, até a próxima. Igual. Valeu, Célia, Jaque.